Virtual News. Virtual News. Diante da aprovação da PEC, Senado e STF sobem o tom. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Barroso, disse que a proposta de emenda à Constituição, a PEC, que limita decisões individuais dos ministros da Corte, não é necessária e não contribui para a institucionalidade do país e não vê razão para mudanças constitucionais que alterem seu funcionamento. O Supremo Tribunal Federal não vê razão para mudanças constitucionais que vivem alterar as regras do seu funcionamento. Num país que tem demandas importantes e urgentes que vão do avanço do crime organizado à mudança climática que impactaram a vida de milhões de pessoas, nada sugere que os problemas prioritários do Brasil estejam no Supremo Tribunal Federal, declarou Barroso. O ministro Gilmar Mendes, decano do STF, diz que alterar as regras que garantem o funcionamento do Supremo podem ser considerados inconstitucionais. Mendes também afirmou que a Corte não admite intimidações. Esta casa não é composta por covardes, não é composta por medrosos, concluiu. O ministro Alexandre de Moraes diz que a Corte não é uma composta por covardes nem por medrosos. Moraes afirmou que a Constituição garante a independência do Supremo. Essa Corte não se compõe de covardes nem medrosos. A Constituição garantiu a independência do Poder Judiciário, proibindo qualquer alteração constitucional que desrespeite essa independência e desrespeite a separação dos poderes, afirmou. A discussão de ideias, o aprimoramento das instituições são importantes instrumentos da democracia, mas não quando escondem insinuações, intimidações e ataques à independência do Poder Judiciário, concluiu. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em coletiva à imprensa, disse que não podemos admitir que a individualidade de um ministro do Supremo Tribunal Federal declare inconstitucional uma lei sem a colegialidade do Supremo Tribunal Federal. Portanto, não admito que se queira politizar e gerar um problema institucional em torno de um tema que foi debatido com a maior clareza possível e que não constitui nenhum tipo de enfrentamento, nenhum tipo de retaliação. E nós jamais nos permitiríamos a fazer isso, porque é algo puramente técnico, disse em entrevista à imprensa. Quero dizer que nenhuma instituição tem o monopólio da defesa da democracia no Brasil. Aqui desse púlpito e do plenário do Senado Federal, eu, como presidente do Senado, defendi o Supremo Tribunal Federal, defendi a Justiça Eleitoral, defendi as urnas eletrônicas, defendi os ministros do Supremo Tribunal Federal, defendi a democracia do nosso país e repeli a todo momento as arguições antidemocráticas, disse. Isso não significa que as instituições sejam imutáveis, intocáveis em razões de suas atribuições, acrescentou. Bom, eleitos, quem foram? Pelo povo. Pelo povo, os ministros, os senadores e deputados, e presidente. Enfim, toda a classe. Escolhidos, indicados pelo Executivo. Todos os ministros. Chancelados pelo Congresso. Pelo Congresso. Quer dizer, tá tudo certo, né? Até aí tudo bem. Tá tudo certo. Só que quem faz leis? Quem muda as leis? Se nós voltarmos aqui nos embates, nós temos a questão da descriminalização das drogas e a questão do aborto. Que são temas que o Supremo Tribunal Federal começou a debater sobre o assunto, legislar sobre o assunto, e que aí o Pacheco mesmo já entrou com essa questão da descriminalização, dizendo que qualquer quantidade, posse de qualquer quantidade de droga é crime. A questão do aborto também já vem por essa situação. E outras mais que o Congresso vem se posicionando e defendendo que a harmonia e a independência têm que ser regidas. Só que, quando se altera a Constituição, você está afetando o Supremo ou não? Será que o Supremo é afetado? Será que os ministros estão acima da Constituição, acima de uma alteração ou não? É uma retaliação ou não? O Congresso está correto? O Congresso está errado? De acordo com o levantamento, o número de decisões monocráticas desde 2007 foram muitas.
De lá para cá, em torno de 80 a cada ano por ministros. Então, todo esse levantamento foi feito. E essa PEC, ela originou em 2019 e foi reformulada em 2021. Quer dizer, ela não nasceu ontem. Ela vem de outros governos. André. Márcio, eu acho que é bem isso que você falou. A gente tem um histórico também em cima de tudo isso que já está acontecendo, como você disse, desde 2019, sendo discutida. Eu acho que esse impasse entre esses dois poderes, a gente só percebe olhando daqui, como espectador de toda essa situação, que é muito mais uma movimentação e um ceticismo muito mais pessoal do que técnico. Porque o que leva em discussão não é a capacidade de nenhum dos ministros. Eu percebendo daqui, não se está levando em discussão a capacidade dos ministros de julgarem ou de determinarem ou de repente acharem ilegal ou não. É o fato das decisões monocráticas e principalmente nesse caso, discussões que já estão sendo discutidas no órgão de direito, que é a Constituinte, que é o Congresso. O Congresso, onde os senados discutem as leis e aí, a partir daí, essas leis têm que ser votadas como todas as leis. Como você disse, quem criam as leis são eles. E aí os ministros acabaram tomando decisões monocráticas de um assunto que está sendo discutido e pautado para que seja votado. Então, acho que só precisa ter consciência de qual é a pauta dessa discussão. Entendeu? Isso posto, eu acho que os ministros, acho que está uma guerra de narrativas desnecessárias e que a gente, como cidadão, não precisaria passar por isso. Porque, realmente, como eu disse, percebe-se aí a insatisfação dos ministros pelo presidente do Senado realmente trazer a PEC e a PEC ser aprovada. Aí fica aquela coisa de traição de partidos, de traição de governos, de traição de ministros ou de trabalhos que foram jogados na lama porque essa PEC foi aprovada. Eu acho que bom que foi aprovada. Eu acho que que tem que se ler realmente. Eu não cheguei a ler nada dessa PEC, desse novo processo, para saber realmente se as decisões que impedem os atos monocráticos desses ministros, elas estão realmente nesse parâmetro que eu trouxe, de assuntos que estão sendo discutidos no Congresso, e aí um juiz do ministro vem e pauta uma decisão monocrática e tenta impedir tudo que está sendo discutido e que é defendido por lei. Bom, eu vou de acordo com o estudo do Senado, para validar a proposta, na justificativa da nova proposta, o senador Oriovisto, né, apresenta números de um estudo segundo o qual entre 2012 e 2016 o STF teria tornado 883 decisões cautelares monocráticas, em média 80 decisões por ministro. O mesmo estudo indica que o julgamento final dessas decisões levou em média entre 2007 e 2016, 2 anos. Esse grande número de decisões cautelares monocráticas, na visão do autor da PEC, acaba antecipando decisões finais e gerando relações de insegurança jurídica. Ou seja, há uma decisão, se entende que essa decisão ela não está balizada em alguma outra situação, mas existem vários entendimentos, causa-se uma jurisprudência e se causa uma insegurança jurídica. Isso vale? Isso vale para o todo? Isso vale para agora? E o que vale antes? E o que não vale? Qual a decisão? O que seguir? E insegurança jurídica prejudica o país em todos os aspectos. E eu acho que a nossa maior defesa, a nossa maior defesa enquanto cidadão brasileiro ainda é a democracia, né, Márcio? Sim. E quando você vem com uma ação em que você julga pela sua visão, sem discutir com os pares e sem entender como isso chegou, e aí você já atropela todo esse conceito. Então eu acho que realmente é entender esse relatório que se traz de quantos atos monocráticos já foram tomados nesse decorrer do tempo, é de se espantar. Então realmente precisa-se, eu acho que olhando por essa panorâmica, realmente precisa-se chegar e falar, calma, vamos discutir o assunto, vamos ver o que vai ser votado, vamos de repente... E aí, lá na frente, olha... apresentar, é como a gente fala, é defender as suas teses sempre. Uma das coisas que me chamou a atenção em tudo isso foi a preocupação em relação ao recesso do judiciário, que durante o recesso, né, a corte para, somente os juízes de plantão. E eu me fiz o seguinte questionamento:
O trabalhador brasileiro, ele tem uma férias programada. Quando ele é assalariado, quando ele tem um emprego, quando ele tem assinado. Quando ele é dono do próprio nariz, ele não tem férias. E aí, nessa situação, o brasileiro ele tem uma férias programada. E a empresa não para, o setor não para. O setor privado não para. O brasileiro produtivo está ali. E por que o Congresso, e o Senado tem necessidades de recesso? Tendo em vista que nós temos inúmeras leis que precisam ser analisadas, votadas, temos em vista um número de processos que existem parados nesse país. Vira e mexe se fala em mutirão no judiciário, mutirão para ver os processos no presídio, que tem pessoas que já cumpriram suas penas, mas não têm liberdade porque o processo ainda não andou. Mutirão por isso e mutirão por aquilo. E aí eu me pergunto, e por que o recesso? Sendo que a gente precisa de celeridade em tudo isso, né, Márcio? Por que não existem ministro substituto? O ministro tira férias e o outro assume. É o que. É esse férias paralelo que você traz. Eu vou sair em novembro de férias, igual todo mundo faz, igual é o brasileiro. Como disse o Gilmar Mendes, de repente eu estou querendo que os ministros se tornem pessoas comuns, né? Pode ser. Não, mas é bem lógico isso que você traz, porque realmente é a administração de um país. Então, assim, por que parar? Sendo que existem pautas que precisam ser discutidas e que quanto mais tempo paradas, muito mais tempo vai se levar para se tomar decisões e aí vão se acumulando nas filas. E já que a gente fala de celeridade em vários assuntos, por que não revezar esses recessos para que a gente consiga realmente dar continuidade aos assuntos que precisam ser? Não precisa nem de substituto, coloca 13, 14 ministros lá. Sim. E um está saindo de férias todo mês. Você tem 14 ministros, um está saindo de férias. Você vai ter férias, todo mundo tirando férias, aí 30 dias de férias. Ministro, tem 30 dias de férias para você. Exato. Não. Pronto. Simples assim, né? Deveria ser, né? Deveria ser simples aí as coisas avançam, né? Vai fazer o quê? De repente eu estou simplificando demais, e simplificar não é a solução. Né? A complexidade, muitas vezes, nos leva à morosidade, à perda de recursos e à não efetivação do que é necessário para o brasileiro e para esse país seguir em frente. E às vezes a complexidade é muito mais válida para quem está lá. E o que eu comento sobre essa questão no judiciário, eu comento também sobre o legislativo. O brasileiro trabalha de sol a sol todos os dias e tem férias. Assim deve ser. Como deve ser? Deveria ser, pelo menos, né, Márcio? Supremo Tribunal Federal vai retomar nesta quinta-feira, dia 30, o julgamento virtual sobre a validade do atual regime de pagamentos de precatórios, títulos de dívidas do governo federal, reconhecidas definitivamente pela Justiça. O julgamento começará à meia-noite. O julgamento começou na segunda-feira, dia 27, mas foi interrompido por um pedido de vista do ministro André Mendonça. No início desta noite, o ministro liberou o processo para julgamento. Até o momento, o Supremo tem maioria de 8 votos a favor da flexibilização das regras de pagamento de precatórios. Os ministros seguem o voto proferido pelo relator ministro Luiz Fux. Com entendimento, o governo federal poderá solicitar a abertura de crédito extraordinário para o pagamento de estoques de dívidas judiciais. O valor estimado para o pagamento de 2023 é de 95 bilhões. Os recursos não entrarão no cálculo das atuais metas fiscais. Fux votou por declarar a inconstitucionalidade do teto para o pagamento de precatórios que foi proposto em 2021 pelo governo de Jair Bolsonaro e aprovado pelo Congresso Nacional para cumprir as metas fiscais. A constitucionalidade do novo regime é contestada no Supremo em ações protocoladas em 2021 pelo PDT e pela Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. Está legislando? Foi votado, está no teto, é lei. Está legislando? Está operando? Segurança jurídica? Porque o precatório não está no teto. Por que não está no teto? Tem que estar no teto, é gasto. Está dentro da expectativa. Eu vou gastar mais, então eu gasto com tudo e não gasto com o precatório. E aí eu estouro com o precatório. E se você for analisar, o precatório hoje existe porque não existia um teto, tá? Gastavam-se à torta e direita, não existia a lei de responsabilidade fiscal. Hoje você não pode, por exemplo, desapropriar uma área ou assumir uma dívida grande que o orçamento não permite o pagamento se não tiver dentro do orçamento. Se você não tiver o valor para você pagar, pode até gerar uma ação judicial, mas se você não tiver o valor para pagar, você não vai fazer a desapropriação. Você não vai, senão gera precatório, né? E Cubatão, nós somos craques, a gente conhece bem de precatório, né? Nós temos um estoque de precatórios bem volumoso.
E Márcio, não está na matéria exatamente como é que eles pretendem fazer essa modificação, mas hoje eu sei que funciona da seguinte forma, que deveria ser modificado. Dependendo do tipo de regime do teu orçamento, de como está aí nas tuas contas públicas, você tem uma progressividade na alíquota. Por exemplo, do teu orçamento você tem que pagar lá, sei lá, 5% do orçamento tem que ser destinado a pagamento de precatório. 5% por mês. 5%, Se você vier fazendo uma gestão bagunçada, ruim, você sofre penalidades e esse índice aumenta. Se você vem fazendo uma gestão adequada, você ganha como benefício, né, ficar ali nesses 3%. Eu estou falando de percentual, mas eu não sei exatamente quanto que é. O que eu estou dizendo é que se você vem fazendo uma gestão irresponsável... Você vai pagar mais, vai aumentar o número de pagamentos precatórios. Exatamente. Se você coloca ali no jeitinho, entendeu? Então a lei te permite só gastar, por exemplo, até 5%. Mas a gente tem um problema. Tem um problema. Porque o estoque de precatórios, realmente ele é uma fila. Tá? Ele é uma fila por ordem de pagamento. Então, o que faz? Vamos supor que o Márcio aí tem uma ação contra a prefeitura de... sei lá, 4 milhões. Chega, o Márcio é o próximo da fila para receber. Aí chega no mês agora de novembro, vai ver se os 5% do orçamento chega a 4 milhões. Não chega. Então esse mês não dá para pagar o Márcio. Vai ter que juntar dinheiro para poder pagar no outro mês. Quando chega no outro mês, mais 5%, com os 5% do ano passado, bateu os 4 milhões. Paga o Márcio. Não, porque tem um mês de correção. Então os 4 milhões foram corrigidos por mais um mês. O que eu havia conversado, que eu acho que deveria ser sugerido, é que houvesse uma flexibilização no sentido de você olhar a fila até, sei lá, o 10º colocado. Porque esse mês eu tenho 3,5 milhões em estoque para poder pagar. O Márcio é 4. Então eu não posso pagar ninguém, porque eu não tenho. Mas tem cara lá de 100 mil, 50 mil, 150, 1,5 milhão, 10,5. A gente não poderia pagar os 10? Mas aí você está tirando o valor dos 4 milhões para inteirar o pagamento do Márcio. Mas no mês que vem eu vou ter 4 milhões. Mas o correto não seria você fazer um projeto de parcelamento anual? E aí todo ano, então eu tenho um Márcio para receber 10 milhões. Eu vou pagar um Márcio em 12 vezes, em 15 vezes nessa fila de precatório. A partir do momento que eu vou pagando o Márcio, eu posso ir acrescentando outras pessoas na fila também para recebimento. Porque essa questão de pagamento na totalidade é o que vai fazer com que a fila toda pare. E aí quem tem 100 mil reais lá para receber lá atrás, não recebe não. Vai receber. Vai demorar para receber agora, e quando ele receber, os 100 mil já está batendo 120, 140. Agora, o interessante nessa questão é que se eu fizer o que a lei determina que eu faça, que é minha obrigação, se eu fizer direito, eu pago a alíquota. Se eu não fizer direito, eu vou pagar mais. Se não está fazendo direito, ainda vai pagar mais? Márcio, mas isso aí é para poder você adequar o gestor à lei de responsabilidade fiscal, né? Não. O gestor não quer pagar os precatórios, não quer recolher as despesas previdenciárias, as obrigações previdenciárias, não quer recolher fundo de garantia, PIS, COFINS, isso não é gestor. Simples. Fechou o ano, você está com dívida aberta, automaticamente já perde o mandato, acabou. Isso aí coloca assim, acabou. Não tem, o melhor dos aí mundos. Não tem aquela. Não tem nem discussão. Você não cumpriu, tchau. Eu acho que a rotatividade de troca ia ser grande. Ou então ia todo mundo trabalhar ali, ó. Exímio. Não vou inventar nada porque eu vou descer do cargo. Exato. Agora fica, passa. Agora passa você 2, permitir 3, 4, furar 5 o teto aí, que é outra forma de furar o teto, né? Outra maneira de você escapulir com dinheiro. Então, eu tenho um pagamento lá de 4 milhões para o Márcio, mas eu tenho 3 milhões só. Não, vou furar o teto em 1 milhão, porque aí eu já pago o Márcio. Não tá certo. STF dá 48 horas para a Meta entregar vídeo de Bolsonaro após 8 de janeiro. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, deu prazo de 48 horas para o Facebook enviar à corte um vídeo postado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro após os atos golpistas de 8 de janeiro. Conforme despacho assinado na terça-feira, dia 5, se a decisão for descumprida pela empresa Meta, controladora do Facebook, será aplicada uma multa diária de R$100 mil. A decisão de Alexandre de Moraes foi motivada por um pedido feito
no dia 4 pela Procuradoria-Geral da República para obrigar a entrega do vídeo. Segundo a PGR, Bolsonaro teria feito incitação pública ao crime ao publicar um vídeo nas redes sociais no dia 10 de janeiro, que tinha como tema o questionamento da regularidade das eleições de 2022. No dia 13 de janeiro deste ano, Moraes incluiu o ex-presidente no inquérito que apura a autoria intelectual dos atos e determinou a preservação do vídeo. Outro lado. Em petição encaminhada a Moraes, em agosto, a empresa Meta informou que a publicação alvo da decisão judicial foi apagada por Bolsonaro pouco tempo depois de ter sido publicada, razão pela qual não haveria meios técnicos de cumprir a decisão judicial. Na peça, os advogados da Meta escrevem que o vídeo não está disponível nos servidores da empresa, impossibilitando o cumprimento da ordem. Vamos buscar o HD agora, né? Vamos fazer o... Pega o HD, vamos escanear esse HD aí, onde é que está esse vídeo? Vamos buscar o vídeo. E agora, José? E agora, Meta? Como é que é o nome do dono da Meta mesmo, Maria Clara? O Zuckerberg. Beckman, Mark Zuckerberg. Zuckerberg. 100 milzão por dia. Mark Zuckerberg, 100 mil a menos. Ele não tem nada a ver com X, né? O X é outra coisa, né? X é outra coisa. X-Video é outra coisa. Mas então, o que vai se falar a respeito disso aí? Eu vou falar duas coisas. Porque... Não é parabéns, não, né? Não. Vou falar duas coisas porque, de verdade, e é triste dizer isso como advogada, né? Opero na justiça há mais de 13 anos e, enfim, é muito ruim para nós, como advogados que defendemos, fizemos o juramento de defender a Constituição e tudo mais. Todo dia é um vilipêndio na democracia que tanto defenderam, né? Todo dia é um vilipêndio na Constituição Federal, mas vou falar aqui rapidinho. Um dos pilares da democracia, que tanto dizem defender, é a capacidade de contestação. Se você não tem a possibilidade de contestar, então você não está numa democracia. Você está numa ditadura. Essa é a realidade. Você contestar o resultado das urnas é possivelmente pertinente em um país onde a democracia é respeitada. Por exemplo, nos Estados Unidos, onde é um país livre e as pessoas têm liberdade de falar, elas podem contestar sim, e é do jogo. Afinal, repito, a democracia só existe com a contestação. Por que não pode falar sobre o resultado das eleições? Por que você não pode falar na internet, em lugar nenhum, sobre as urnas eletrônicas? Por que você não pode falar sobre os efeitos das vacinas, os efeitos adversos? É do jogo. A democracia só existe se você, cidadão, puder contestar e falar o que você pensa. Mas parece que aqui no Brasil, o direito à liberdade, à contestação e à opinião, né, já foi embora faz tempo. Então, esse é um ponto sobre esse vídeo que o ex-presidente Bolsonaro postou. Eu não vi esse vídeo, mas o que diz, né, é que ele estava comentando lá sobre os resultados das urnas. Então, esse é um ponto. Num país que respeitasse de verdade os direitos e o direito à contestação, isso aí não precisaria estar na pauta. E o segundo é que eu deixei uma pergunta aqui no ar. Quantas horas o ministro Alexandre de Moraes deu para que o ministro Flávio Dino apresentasse o vídeo do 8 de janeiro? Esses vídeos sumiram, apaguei aqui do servidor, sumiu, cada hora contou uma história, até hoje esses vídeos não apareceram. Não existe multa também, né? Não houve multa, não houve nenhum tipo de punição, e tá aí. Então, infelizmente, a nossa justiça está pendendo para um lado só. Desde ontem, quando eu li essa notícia, eu estava realmente dando risada sobre isso. E por que eu estava dando risada? Porque são dois pesos e duas medidas, né? Afinal de contas, quando o Flávio Dino teve essa problemática toda envolvendo aí, inclusive o 8 de janeiro, o vídeo simplesmente desapareceu, não houve absolutamente nada. Detalhe, estamos falando de um ministro de Estado
e por ser um ministro de Estado, e você perde ali uma prova, ministro da Justiça, eu acho que isso caberia ali um crime de responsabilidade, né? Entendo eu, né? Afinal de contas, quem sou eu para contestar os deuses do Olimpo, que são os membros do Supremo Tribunal Federal? Mas o que eu cada vez mais percebo é que o discurso feito pelos ministros, porque sim, eles não aplicam lei, eles fazem discurso, né? Então, aplicar lei é uma coisa completamente diferente daquilo que é feito lá no STF. Eu acho que todo esse discurso ele é muito semelhante com o que era do Robespierre na França durante a Revolução Francesa, né? Eles não olham muito o que é de fato a democracia que eles tanto falam. O lado que eles pensam é aquilo que interessa. Todos os outros são cidadãos de segunda classe. E sendo cidadãos de segunda classe, eles têm inclusive os seus direitos políticos, suas garantias constitucionais jogadas para o lado. Nesse caso aí da Meta, é lógico que 100 mil reais para a Meta é a mesma coisa que eu ir na padaria comprar pão. A proporção é realmente igual. O ponto não é devido, minha gente. Realmente não há possibilidade técnica. O vídeo foi apagado. Ao contrário do que aconteceu com o Flávio Dino, em que o vídeo deveria ter sido guardado por toda a polêmica. Simplesmente apagaram. Ou seja, o Brasil só falta uma lona para se tornar o circo que ele sempre foi. Virtual